Eu me chamo Luiz e o meu objetivo é te ajudar a ser um pregador melhor da palavra de Deus. Nesta aula de hoje, eu quero trazer 5 dicas para pregadores iniciantes. Uma das maiores dificuldades de uma pessoa que está iniciando no momento da pregação está relacionado muitas vezes com o esquecimento, com o nervosismo. Então, nesta aula, eu quero te dar 5 dicas que eu tenho utilizado ao longo de 10 anos no ministério da palavra de Deus. A nossa primeira dica neste dia é: aprenda a montar um esboço de pregação. O esboço de pregação é o principal instrumento na qual um pregador deve utilizar para preparar e também apresentar o seu sermão. Este esboço de pregação, ele serve para trazer organização do sermão, para fazer uma linha de raciocínio, onde nós estaremos medindo o início, o meio e o fim da pregação. Também é utilizado para trazer foco. Muitas pessoas acabam dispersando demais entre assuntos no momento que está ministrando a palavra de Deus e acaba se perdendo. Porém, uma pessoa que utiliza um esboço de pregação, ela não irá perder o foco da mensagem. Em terceiro lugar, o esboço de pregação é utilizado para que a pessoa não venha esquecer pontos importantes no momento que está ministrando a palavra de Deus. É comum uma pessoa que está iniciando no ministério da palavra se esquecer de algum ponto, esquecer de dizer algo que deveria. Isso é comum. Porém, quando nós colocamos esses pontos importantes no esboço de pregação, fica mais fácil de nós nos lembrarmos. Então, o esboço de pregação é um instrumento facilitador para aqueles que estão começando no mundo da palavra de Deus. Segunda dica, é muito importante, invista em um curso de teologia. Tá? Uma pessoa que deseja ministrar a palavra de Deus, ele precisa ter uma base sólida. Esta base sólida vem através de um curso de teologia. Hoje em dia nós temos acesso a cursos de teologia online, que eles são baratos, que eles são necessários, eles são muito acessíveis. E neste canal eu trago uma indicação. A indicação de um curso online de qualidade, de um curso que tem um valor acessível, é o curso da Academia dos Pregadores. Tanto é que no link abaixo você pode encontrar este acesso à Academia de Pregadores. O curso de teologia básico, ele é necessário para nos mostrar os principais pontos da teologia, principalmente sistemática, que trata sobre os assuntos principais de forma sistemática, elaborada, sobre os assuntos mais importantes que um pregador precisa ter domínio. Então, é necessário investir em um curso de teologia. A terceira dica: leia muito. Uma pessoa que não gosta de ler, ela nunca vai ser uma boa pregadora, um bom pregador. Toda pessoa que deseja ser um bom pregador, ele precisa criar o hábito da leitura. Ele precisa ler muito a Bíblia. Ele precisa ler muito materiais de estudo. Se você não tem Bíblia de estudo, comentário bíblico, você encontra artigos na internet. Mas é necessário ler muito. Você precisa conhecer o contexto, você precisa conhecer a história do personagem na qual você irá ministrar a palavra de Deus. Você precisa conhecer referências bíblicas. Então é muito importante você criar o hábito da leitura. Se você não tem esse hábito da leitura, você terá muita dificuldade no momento de pregar a palavra de Deus. O ministro da palavra de Deus, ele precisa ter um hábito de leitura, principalmente da Bíblia. O pregador, ele precisa conhecer a palavra de Deus para não ser envergonhado. O pregador, ele não fala aquilo que ele pensa. O pregador, ele não fala aquilo que ele ouve dos outros. Ele precisa dizer aquilo que a Bíblia diz. Por isso, há necessidade de ler a palavra de Deus e ler muito. Ter devocionais diários. Fazer um esforço para ler pelo menos uma vez por ano a Bíblia. É muito necessário aquele que deseja pregar a palavra de Deus conhecer a Bíblia, conhecer versículos chaves da palavra de Deus, procurar memorizar textos importantes da Bíblia. Isso é muito importante. Se você não criou esse hábito, você precisa criar ainda hoje. A nossa quarta dica: invista em materiais de estudo. Isso aqui eu sempre vou bater na tecla deste canal. Todo pregador precisa investir, precisa ter prioridade. Nós entendemos que muitas vezes não há recursos financeiros suficientes, mas nós precisamos ter prioridade.
Eu bato nesta tecla e vou continuar batendo. Há pessoas que acreditam que pode pagar mais de R$ 2.000 um celular para ficar muitas vezes jogando, ficar assistindo séries, mas não consegue comprar uma Bíblia de estudo que está por volta de R$ 150. Então é questão de prioridade. Um pregador que deseja ser fiel às Escrituras precisa investir em livros, precisa investir em Bíblias de estudo, em comentários bíblicos, se possível, dicionários bíblicos. Irmãos, entenda algo: o ministério da palavra é algo que Deus nos dá de graça, mas nós precisamos de recursos para compreender a história, para compreender os fatos, a narração bíblica. Os materiais de estudo bíblico são auxiliares. Esses materiais de estudo bíblico jamais irá substituir a palavra de Deus. Pelo contrário, irá trazer informações na qual irá nos ajudar a interpretar a história e os relatos bíblicos. São materiais complementares, são materiais que irão nos ajudar a abrir a nossa visão para entender melhor a palavra de Deus. Então você precisa sim investir em materiais bíblicos. Eu não estou falando para você se endividar. Eu estou falando para que você venha se organizar para investir no seu ministério. Compreenda uma coisa: não é dever da igreja investir em você. Não é dever dos ministros que estão ao teu lado investir em você. Você precisa tomar um posicionamento. Você precisa tomar prioridade na sua vida. Se você deseja ser um ministro da palavra de Deus melhor, você precisa investir em materiais de qualidade. A nossa quinta e última dica: ouça pregações de pessoas fiéis. Eu não estou falando para você ficar ouvindo pregações de pessoas que só gritam, que não têm conteúdo das escrituras sagradas. Procure homens fiéis, que verdadeiramente expõem as palavras de Deus, principalmente em forma de ensino. A palavra de Deus nos últimos dias tem sido pregada de forma muito irresponsável. Muitos começam a brincar no púlpito, outros acabam falando coisas que não deveriam, sem sabedoria, outros apenas gritam que não dá para entender nada daquilo que estão falando. O pregador fiel da palavra de Deus, ele vai procurar ouvir pessoas que irão trazer sermão de qualidade, pessoas que irão trazer entendimento das verdades bíblicas, entendimento de passagens na qual um dia você estava com dúvida. Procure pregações de pessoas fiéis, procure pessoas que realmente tenham um compromisso com a verdade da palavra de Deus. Por isso, irmãos, guarde essas dicas. São dicas simples, são dicas objetivas. Eu creio que você já conheça todas elas e eu apenas estou trazendo apenas a sua memória, algo que você já conheça, mas coloque em prática todas essas dicas e você verá como irá melhorar o momento que você está ministrando a palavra de Deus. E se essas dicas têm te ajudado no seu ministério, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Fiquem com Deus, que Deus venha abençoar a sua vida, abençoar o seu ministério e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Grande abraço.